Esse é um daqueles tópicos que a gente acha que é fácil, que a gente subestima na hora de estudar e que a gente acaba errando questão na hora da prova. Então, preste atenção para você não dar bobeira. É uma questão aí que costuma ter um índice de erro mais elevado do que poderia, porque é um assunto tranquilo. Então, se você realmente estudar focado nos conceitos mais importantes, eu tenho certeza que você vai acertar questões que muita gente vai errar. Então, vamos dar uma olhada em opção por opção para a gente passar por algumas das modificações mais importantes aí, algumas das modificações que a gente precisa saber sobre a gestação. Antes de olhar a letra A, só um parêntese que é muito importante até para você entender a dinâmica dessas modificações. Basicamente, a maioria das modificações no organismo materno, elas vão ocorrer com maior ênfase no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Então, normalmente, as maiores modificações, aquele momento em que a gestante vai sentir mais o corpo dela diferente, é lá no início da gestação e lá no final da gestação. E por que isso acontece? Porque no início da gestação acontece o que a gente chama daquele choque hormonal. Então existe uma grande diferença, uma grande variação na concentração de vários hormônios no organismo materno e isso causa aqueles sintomas iniciais. Então basicamente a gente está falando aqui da progesterona, que é um hormônio que aumenta bastante a sua concentração, e a gente está falando também do beta-HCG, que é aquele hormônio que inclusive é usado para o diagnóstico de gestação e que também causa várias alterações. A gente sabe, por exemplo, que o beta-HCG elevado ele está associado àqueles sintomas de náuseas e vômitos do início da gestação. Depois, a partir da 11ª semana, quando o beta-HCG começa a cair, a gente tem um alívio daqueles sintomas, daquelas manifestações gastrointestinais iniciais. Da mesma maneira, o aumento grande, o aumento realmente rápido dos níveis de progesterona, eles causam relaxamento da musculatura lisa do organismo da gestante. E a gente sabe que existe músculo liso em praticamente todos os nossos sistemas. Então, no trato gastrointestinal, a gente tem um retardamento, um esvaziamento gástrico mais lento, a gente tem realmente um peristaltismo menos intenso no início da gestação, principalmente. Além disso, a gente tem músculo liso no trato urinário, por isso também a gente tem um trato urinário um pouco diferente da paciente que não é gestante. Basicamente, toda a musculatura lisa que você possa imaginar, ela vai estar mais relaxada, principalmente ali no início da gestação. Isso, na verdade, vai acabar perdurando, mas aquela sensação da gestante, ela vai acontecer principalmente no início da gestação. E lá no final, a outra ponta, aí é um pouco diferente. Além dos hormônios que continuam, claro, influenciando, mas no final da gestação o grande problema é um problema mecânico. A gente tem um útero que está chegando ali no apêndice xifoide, um útero quase chegando no tórax, e aí, claro, que todo esse tamanho, um feto lá muito grande já dentro daquele útero, ele vai causar obstruções, vai causar alterações mecânicas que vão alterar todo o organismo materno. Então, se no início da gestação as manifestações gastrointestinais ocorrem basicamente por uma questão hormonal, lá no final, além da questão hormonal, a gente tem também uma questão mecânica de um útero obstruindo o estômago, um útero realmente bastante volumoso. Então, esses são os dois momentos, as modificações do organismo materno aparecem com mais clareza. No segundo trimestre, normalmente é o melhor momento da gestação. É aquele momento em que a gestante não tem a maioria dos sintomas desagradáveis do início e também ainda não tem a maioria dos sintomas desagradáveis do final da gestação. Agora sim, vamos dar uma olhada em alguma das opções. Letra A. Diminuição do hematócrito e da concentração de hemoglobina por queda na produção de eritrócitos. Essa é uma pegadinha clássica de prova de residência na parte de pré-natal. A gente tem sim uma diminuição do hematócrito e a gente tem sim uma redução na concentração de hemoglobina. Então, se a gente pegar um hemograma de uma gestante, a gente vai ver um hematócrito mais baixo e vai ver uma hemoglobina mais baixa. Mas isso não acontece por uma queda na produção de eritrócitos, não acontece porque a gente produz menos hemácias. Pelo contrário, na verdade a gente aumenta a produção de células vermelhas, então a gente produz mais hemácias durante a gestação, só que
também existe um aumento no volume de plasma. Como a gente está falando em concentração, se a gente aumenta o eritrócito, mas aumenta também o volume de plasma, vai depender aí da proporção desses aumentos para a gente saber se a concentração de hemoglobina vai cair ou se essa concentração de hematócrito, né, ou hematócrito, que já é uma concentração por si só, também vai cair. Então, no caso da gestação, apesar de um aumento na produção de hemácia, como o aumento do volume plasmático é ainda maior, por isso a gente tem uma diminuição na concentração de hemoglobina. Então, a gente tem uma diminuição da hemoglobina, apesar de um aumento na produção de hemácias, por isso a letra A está incorreta, é o que a gente chama de hemodiluição. A gente está produzindo hemácia normalmente até num nível superior, só que a gente está diluindo essas hemácias, por isso a concentração de hemoglobina e o hematócrito acabam caindo. Vamos pular um pouquinho a letra B, vamos para a letra C. A letra C fala em diminuição da concentração de fibrinogênio e da contagem de plaquetas. Outra alteração clássica do organismo materno é que a gestação é um momento pró-trombogênico, então aumenta a chance de tromboses no organismo da mulher quando ela está grávida. Isso influencia diversas doenças. Então existem doenças como, por exemplo, a SAF, que é a síndrome antifosfolipídio, que é uma doença bastante agressiva na gestação. Então é uma doença que causa mau prognóstico da própria gestação, aumenta a chance de abortamento, aumenta a chance de morte fetal e também aumenta o risco de outras tromboses. A gente sabe que a SAF é uma doença com risco aumentado, que leva a um risco aumentado de tromboses tanto venosas quanto arteriais, e isso tem um maior risco durante a gestação. Mas a banca não quer saber isso. Isso tudo bem, a gestação é um estado pró-trombogênico, mas ela quer saber se existe de fato uma diminuição da concentração de fibrinogênio e da contagem de plaquetas. Não existe. Na verdade, as plaquetas ficam mais ou menos no mesmo nível, então não há uma alteração significativa na concentração de plaquetas, porém, normalmente existe um aumento na concentração de fibrinogênio e não uma diminuição, por isso a letra C está errada. Indo para a letra D vai ser fácil a gente descobrir que ela está errada se a gente olhar um aumento do peristaltismo esofagiano, levando a náuseas e vômitos. Na verdade, como eu falei, a gestação é um momento de relaxamento dos músculos lisos e diminuição do peristaltismo. Então, na verdade, a gente tem uma redução do peristaltismo esofagiano. Não é exatamente isso que vai levar a náuseas e vômitos, mas de qualquer jeito a gente tem uma diminuição e não um aumento do peristaltismo. Então, a letra D também está errada. Agora sim, vamos para a letra B, que a gente tinha pulado. Essa é mais uma coisa que muita gente se confunde. A letra B diz: aumento do débito cardíaco e diminuição da resistência vascular periférica. É exatamente isso que acontece na parte hemodinâmica da gestante. A gente tem um aumento de débito cardíaco, um aumento de volume plasmático e uma redução da resistência vascular periférica. Nas gestações fisiológicas, então quando tudo ocorre bem, isso leva a uma queda da pressão arterial, principalmente no segundo trimestre. Então anote isso normalmente. Quando a gestação não tem problema, é aí que muita gente se confunde, mas quando a gestação é fisiológica, existe uma queda leve na pressão arterial sistêmica. Então, se a gente medir a pressão arterial da gestante, principalmente no segundo trimestre, a gente vai ver uma queda da pressão arterial. Claro que isso não acontece se a gestante for hipertensa, principalmente se a gestante acabar tendo uma complicação relacionada à hipertensão. Se ela tiver uma pré-eclâmpsia, uma síndrome HELP, uma eclâmpsia, claro que ela não vai reduzir a pressão arterial. A gente está falando de uma gestação fisiológica. Nesse caso, a resistência vascular periférica cai, o débito cardíaco aumenta, só que se a gente for olhar no balanço final, o normal é uma leve queda na pressão arterial, principalmente na metade da gestação. Então a letra B está correta e é o gabarito dessa questão.